Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero discorrer aqui sobre a importância de apresentar defesas, de interpor recursos dentro do prazo, seja com relação às notificações de infração de trânsito, multa de trânsito e principalmente nos processos de suspensão e de cassação de CNH, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, até porque tem gente que pergunta, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Só perguntar, mas vale a pena recorrer? Porque por incrível que pareça, a maioria dos casos que eu pego no meu escritório são de pessoas que foram notificadas e simplesmente perderam os prazos para apresentar sua defesa, de fazer o seu recurso, seja lá por qual motivo for, mas a maioria dos casos que eu pego no escritório são de pessoas que não apresentaram defesas dentro do prazo. E qual a importância, né, de você ali fazer a sua defesa, de você montar o seu recurso no prazo estabelecido na notificação? A primeira coisa, tá? A primeira vantagem é que quando a defesa ela é protocolada dentro do prazo estabelecido ali na notificação, automaticamente essa defesa ela gera o chamado efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto o órgão de trânsito ele não decidir acerca da sua defesa que foi protocolada, do seu recurso que foi protocolado, não pode cair nenhum bloqueio no seu prontuário de habilitação decorrente daquela infração, tá? Vamos tomar aqui como exemplo um processo de suspensão por acúmulo de pontos, ou em decorrência de uma multa autossuspensiva, ou mesmo um processo de cassação, tá? Vou pegar aqui esse exemplo. Então, você recebeu na sua residência, endereço cadastrado no Detran, recebeu certinho, tá lá o prazo para você apresentar a defesa, até o dia 30 desse mês. Você tem até o dia 30, tá? Então, se no dia 30 você protocolar sua defesa ou seu recurso, a partir daquele momento do protocolo da sua defesa, automaticamente o seu processo ele está sob efeito suspensivo. Então não pode, enquanto não for decidido se vai ser, no caso, deferido ou indeferido, enquanto não houver decisão do órgão de trânsito acerca daquela pontuação ou daquela infração que gerou um processo de suspensão de cassação, não pode cair bloqueio no seu prontuário, tá? Então, essa aqui é a primeira vantagem de você se atentar, né, ao prazo que está ali na notificação e fazer a sua defesa, montar o seu recurso, que a primeira vantagem que você tem é que o seu prontuário não vai ser bloqueado. E por conta disso, se o seu prontuário, enquanto o seu processo está sob efeito suspensivo, ainda não houver decisão, porque assim, o efeito suspensivo nada mais quer dizer que o seu processo ele está em julgamento, que a defesa que se apresentou ali da infração de trânsito, ele está em julgamento. Então, enquanto está em julgamento, não há penalidade. Só há penalidade a partir do momento que houver uma decisão. Só a partir do momento que o órgão de trânsito decidir, e detalhe, essa decisão não couber mais recurso, aí sim vai cair o bloqueio no seu prontuário, tá? Mas se não é esse o caso, enquanto o seu processo está sob esse efeito suspensivo, porque o seu recurso ou a sua defesa ainda não foi julgada, então não cai nenhum bloqueio no seu prontuário. E por conta disso, vamos supor que a sua CNH teve o prazo de validade vencida. Você pode renovar a CNH. Não é porque tem um processo de suspensão contra você, um processo de cassação, que ainda está em julgamento, que significa que você não pode renovar sua CNH. Você só não vai poder renovar sua CNH se cair o bloqueio. E só cai o bloqueio quando a sua defesa, o seu recurso, ele for julgado em última instância, tá? Então esse é o primeiro benefício
de você apresentar, protocolar sua defesa dentro do prazo. Só lembrando que, geralmente, via de regra, quando você recebe uma notificação, ou seu cliente recebeu a notificação para apresentar a defesa num processo de suspensão de cassação, o, o endereçamento da defesa, primeiramente, vai para o órgão que aplicou ali, que instaurou o processo, tá? Então, vamos supor que o Detran instaurou um processo de suspensão para suspender a sua CNH, então você tem ali, no primeiro momento, um prazo de defesa. Então, você apresenta essa defesa, ali no, digamos assim, num primeiro grau, tá? Você protocola a sua defesa. Se houver o indeferimento da defesa, o Detran, nesse exemplo que eu estou dando, ele vai te notificar do indeferimento e ele vai te dar outro prazo para você apresentar um recurso na Jari, tá? Então você protocolou seu recurso na Jari, aí mais uma vez vem indeferido. Se vier indeferido novamente, aí vai ter mais um prazo para você interpor recurso no CETRAN, tá? Isso ocorre tanto nos processos de suspensão do direito de dirigir, quanto de cassação de CNH. Então, primeiro prazo, defesa no Detran; segundo prazo, recurso na Jari; e o terceiro prazo, recurso no CETRAN. Então, enquanto não se esgotarem esses prazos recursais e o seu processo estiver sob efeito suspensivo, desde que você tenha protocolado seus recursos dentro do prazo, não terá nenhum, não cairá, né? Nenhum bloqueio no seu prontuário de habilitação. Então aí você pode renovar, adicionar categoria, desde que, dependendo dos requisitos, outro dia eu toco nesse assunto, mas você pode transferir para outro estado da federação, porque o seu prontuário não está bloqueado, ele só vai ser bloqueado quando o seu recurso no CETRAN, nesse caso que eu estou dando, se você apresentou as defesas no prazo, os recursos no prazo, forem indeferidos. Agora, se você perdeu o prazo de apresentar defesa lá na primeira instância, no Detran, tá? Nesse exemplo aí que eu estou dando. Então, se você perder esse prazo, o Detran ele vai te notificar, vai te dar mais um prazo ainda para a Jari. Mas se você perder o prazo da Jari, aí já era, tá? Aí automaticamente cai o bloqueio na sua CNH. E se você for parado numa fiscalização, numa blitz, vai dar problema, tá? Vai dar problema. Vão, assim, até porque, como o seu documento de habilitação, caso você seja parado de fiscalização, ele está bloqueado, então o agente ali, ele estará autorizado a recolher seu documento de habilitação e você corre o risco de ter o veículo levado para o pátio, tá? Se não tiver ninguém habilitado para conduzi-lo. Outra vantagem, tá? Se você protocolar a sua defesa no prazo, como eu disse, o seu processo ele fica sob efeito suspensivo, tá? Porque ele está em análise, em julgamento. Enquanto não for julgado, não cai nenhum bloqueio no seu prontuário, tá bom? E só que tem um porém, o Detran ele tem o prazo de 3 anos, tá? Para julgar esse processo. E eu estou falando isso porque, não raro, eu mesmo já peguei casos de prescrição. De prescrição. Então, o que acontece? Foi protocolada a defesa dentro do prazo, mas o Detran excedeu os 3 anos para julgar o processo. O caso mais recente que eu peguei foi de cassação. Olha só, cassação de CNH, que é a penalidade mais severa do Código de Trânsito. O meu cliente, a gente apresentou a defesa no prazo, só que o processo demorou, mas nisso eu já tinha conversado com o cliente, eu falei, ó, vai estar lá o processo, se você entrar no site do Detran, vai estar o processo lá, mas fica tranquilo. A defesa foi protocolada no prazo, você não tem nenhum impedimento na CNH, você pode até renovar. Ele até chegou a renovar, inclusive. E junto com isso, o processo ficou lá em julgamento e a gente observou que tinha passado esses 3 anos. E nós entramos com uma ação judicial pedindo ao juiz a declaração da prescrição intercorrente. Esse é o termo técnico, tá? Essa prescrição de 3 anos que o Detran excedeu para julgar o processo chama-se
prescrição intercorrente. Por quê? Porque entre o processo, no inter do processo, a prescrição ela ocorreu, tá? Durante o julgamento do processo, em razão da demora. Então o Detran tem o prazo de 3 anos para julgar o processo, tá? Não só o Detran, todos os órgãos de trânsito, Prefeitura, Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Estradas de Rodagem, toda vez que eles te notificarem de uma infração, de um processo, você protocolou defesa, passou 3 anos, essa infração é nula, esse processo tem que ser arquivado por conta da prescrição intercorrente, tá? Então essa é uma outra vantagem. Então, já peguei casos assim, como eu disse, o mais recente foi de cassação, e o cliente, ainda que ele de fato tivesse culpa, tivesse cometido uma infração durante a suspensão, mas em decorrência da inércia do Detran em julgar o processo dentro do prazo estabelecido por lei, o processo teve que ser arquivado, tá? Está aí outra vantagem. Então a primeira, efeito suspensivo, o processo ele fica sob esse efeito, né? Enquanto não houver o julgamento, então não cai nenhum bloqueio no seu prontuário, e tem também essa questão de que se não for julgado, e não raro isso acontece, tá? Não raro acontece. Se não for julgado dentro de 3 anos, o processo é arquivado, tá bom? Porque muita gente fica assustada, né? Porque acha que foi notificada de um processo e as pessoas acham que a demora é ruim. Nesse caso, não é. A demora dentro dos processos de trânsito, seja de infração de trânsito, suspensão, cassação de CNH, é vantajoso, não tem nada de ruim, não. É vantajoso, porque se o Detran extrapolar esse tempo de julgamento, olha aí, o processo é arquivado, a multa é arquivada, então tá aí essa outra consideração. E o terceiro benefício que se tem em protocolar as defesas e recursos no prazo é porque esse é o primeiro momento que a pessoa tem de produzir provas. É a primeira oportunidade que a pessoa tem de produzir provas dentro do processo administrativo, que independentemente de vai ser julgado tudo indeferido, mas aqui você já tem uma prova pré-constituída dentro do processo administrativo que pode ser utilizada no judicial, e isso serve muito. Mas aqui e aqui vai a dica, no caso, seria até mais interessante que essa defesa, esses recursos, nesse momento, lá no administrativo, utilizado como uma ferramenta de produção de meio de prova, seja feita por um profissional da área, tá? Porque eu já peguei casos em que o cliente às vezes nem se lembrava, chegou até a apresentar a defesa, mas nem se lembrava do que tinha dito no processo administrativo, não tinha cópias, e é uma burocracia muito grande de você conseguir cópias desses processos e tudo. Então, a primeira coisa, nós como profissionais acreditamos na palavra do cliente. E por conta de informações divergentes atrapalha muito no judicial, tá? Então tem que ter esse cuidado. O que acontece? Dentro, por exemplo, tá? Processo de suspensão. Então, um profissional da área, batendo o olho, ele vai identificar o que é relevante se dizer dentro daquele processo, já pensando no judicial. Eu trabalho assim, tá? Eu trabalho exatamente dessa forma. Então, toda vez que eu apresento uma defesa, eu faço interposição de recurso na área administrativa, eu já estou visando o judicial. Comigo tem dado muito certo. Estou lá com o processo de cassação. Então, se não foi o cliente que que cometeu a infração que gerou o processo de cassação, eu vou alegar todas as na minha defesa, né? Eu vou alegar todas as teses de nulidades processuais que eu identificar, da validade da atuação, tá? Isso é de praxes. Mas junto com isso a gente discute o mérito também. Então, nesse caso aqui, ó, meu cliente não foi ele quem tomou a multa. Então, se não foi ele, quem foi? Então,
eu peço, né, a declaração de quem realmente que cometeu aquela infração e eu junto a declaração no processo administrativo. Aí eu apresento a defesa no Detran, recurso na JAR, recurso no CETRAN, então eu vou produzindo, né? Eu vou construindo a gente faz essa prova aqui dentro do processo administrativo e depois eu jogo tudo no judicial. E eu demonstro para o juiz que o condutor aqui no caso, o meu cliente, ele não foi inerte, né? Ele não deixou passar os prazos e nada fez. Muito pelo contrário, desde as instâncias administrativas, ele tentou comprovar que ele não cometeu aquela infração, que pode caçar a CNH dele. Então, basicamente são essas aí as vantagens, né, que a gente tem, que são ferramentas muito úteis quando a gente protocola as defesas dentro do prazo estabelecido nas notificações. E é claro, é um profissional analisando caso a caso, aí é outra questão, porque a pessoa bate o olho e já identifica uma série de. A pessoa já vai raciocinando, né? A gente que é da área já vai raciocinando, imaginando ali, pô, isso aqui tá errado, o agente aqui preencheu tal campo aqui, tá equivocado, e assim vai, data da notificação, carimbo no verso da notificação. Eu vou trazer um caso aqui no outro vídeo bastante interessante a respeito de notificação, tá? Como a gente conseguiu numa ação judicial de cassação, tá? Estava envolvendo também a questão da cassação, conseguimos ali o êxito na ação por conta do erro, tá? O erro do órgão que lavrou o auto de infração e notificou fora do prazo, tá? E como a gente conseguiu provar isso? Porque é interessante ver na prática, bater o olho e ver os documentos, porque só falando, às vezes a gente fica meio perdido, mas eu vou trazer o documento, vou mostrar para vocês e eu acho que vai ficar bem legal. Mas enfim, essas aí são as dicas de hoje, né? Fica aí da minha parte aí essa orientação da importância, tá? Nesse sentido da importância de se protocolar as defesas e os recursos dentro do prazo estabelecido nas notificações, levando em conta que defesas dentro do prazo geram o efeito suspensivo do processo ou das infrações e multas de trânsito, de modo que, em decorrência daquelas infrações, multas ou dos processos, não pode cair bloqueio no seu prontuário, tá? Então, apresentou defesa recurso no prazo, não tem bloqueio na sua CNH, tá? Desde que você só tem aquela situação para se defender, tá? Excetuando aqui outras situações, porque às vezes a pessoa tem um monte de infração, um monte de multa e perde o prazo de um de outra, aí, mas vamos pegar aqui o exemplo mais simples, foi notificado de uma multa, apresentou defesa, fez recurso, efeito suspensivo, não vai cair bloqueio no seu prontuário em decorrência daquela infração enquanto ele não for julgado na última instância. E tomando aqui, considerando o processo de suspensão e de cassação, fez a defesa, recurso no prazo, não vai cair bloqueio, tá? Não vai suspender sua CNH automático, não vai cassar sua CNH automático. Só vai acontecer isso quando o processo for julgado em última instância. E isso aí demora um pouco. Então, vamos supor que durante esse intervalo, o seu cliente ou você tenha que renovar a CNH. Está com a defesa no prazo, não tem bloqueio na CNH. Você pode renovar, pode transferir, enfim. Então, essa é o primeiro benefício, a primeira vantagem. Pode também, se o Detran demorar, gerar a prescrição intercorrente dentro do processo. Aí são 3 anos, tá? Se o órgão de trânsito demorar mais de 3 anos para julgar seu processo, o Detran demorou 3 anos, passou de 3 anos aqui para julgar meu caso de suspensão. E eu falo porque eu tenho casos assim, tá? Possa ser que não sirva aí para muitos, mas para alguém isso aqui é uma dica de ouro. Fez dentro do prazo, vê lá, porque se passar 3 anos, aquele processo tem que ser arquivado. E pensando numa cassação de CNH ou numa suspensão aí, dessas multas aí que geram 1 ano de suspensão, o benefício aqui é muito grande.
E o terceiro benefício, a terceira vantagem, é que é o primeiro meio de prova, aliás, né? Você pode utilizar do processo administrativo como uma ferramenta para você produzir provas visando um processo judicial, tá bom? Então você vai ali fazendo a sua defesa de mérito, você tem naquela oportunidade de juntar documentação, toda a documentação que você tem para provar as suas alegações. Foi tudo indeferido, porque é normal, administrativo é muito difícil, tá? Haver algum deferimento, mas é muito difícil. Então, já pensando nisso, foi tudo indeferido, você já tem ali uma prova pré-constituída na via administrativa e você utiliza ela na via judicial, numa ação judicial, né? Numa ação de nulidade de ato administrativo, um mandado de segurança, uma ação de obrigação de fazer, aí vai de caso a caso, tá bom? Então fica essa dica aí, acho que me estendi bastante no vídeo e até uma próxima.